Continuando, eu recomendei esse vídeo do Piper, esse artigo do Keller, um post aqui do Respostas em Gênesis, que é a vertente mais ferrenhamente criacionista, dias literais, ali do Ken Ham, um post a respeito de pastores influentes e teólogos, o que eles disseram a respeito dos dias da criação. E essa entrevista desse professor, o John Collins, sobre linguística do Antigo Testamento e como ler Gênesis bem. Também esse livro aqui, desculpa, esse vídeo aqui over to you for maybe some final. do Robert Carter. Se não me engano é um debate. Não, nesse caso é uma entrevista. Ele é um biogeneticista, eu conheci o Dr. Carter em uma conferência. E eu gosto do material dele, ele é muito bem preparado, escreve bem e sabe explicar bem as complexidades de uma análise genética por um viés não darwinista. E o Francis Collins, que foi o diretor do Genoma Humano, cristão também, mas com algum tipo de compromisso evolucionista. Então, pessoas cristãs diferentes, com visões diferentes a respeito disso. E eu trago isso para os alunos, porque os alunos vão produzir mídia, e essa mídia ela vai ter algum tipo de compromisso filosófico. E muitas pessoas acreditam que mídia cristã é mídia criacionista nos moldes Terra Jovem. E isso é uma opção, sim, talvez, principalmente se for essa a versão, a interpretação bíblica mais correta, assim deveria ser. Mas dado que existem essas incertezas, essas conversas entre estudiosos bíblicos, cristãos comprometidos, é importante saber que pode haver mídia cristã que na verdade segue a visão da Terra Antiga ou uma visão de que Gênesis não deixa a gente saber exatamente qual foi a cronologia da criação. Sim, há pessoas como Dan Kim que acreditam em um período literal de 24 horas e que os dias seguem um ao outro. Mas pessoas como Jack Collins, professor de Antigo Testamento, linguista, graduado também pelo MIT, e que escreveu aquele livro sobre Gênesis, ele acredita que os dias, tudo bem, podem até seguir uns aos outros, mas a Bíblia não necessariamente deixa claro que esses dias são de 24 horas literais. Sim, são dias, sim, eles são seguidos um do outro. Se são 24 horas, a Bíblia não diz e não é o ponto do texto. Esse é o que ele acredita. Já alguns professores do Antigo Testamento, como Brian Walker e Jay Sklar, acreditam que os dias não seguem um ao outro necessariamente, pelo menos não entre o dia 3 e o dia 4, e que não são 24 horas literais, porque a questão é que a semana é uma analogia à criação e ao povoamento da Terra, enquanto o Jack Collins acredita que o dia é uma analogia. Então essa é a visão da semana analógica, a visão do dia analógico, porque o ponto é a sequência, e a visão dos 24 horas literais. Dentro dessa visão da semana analógica, o Jay e o Brian vão dizer que primeiro foram criadas as locações, os espaços, o espaço da luz e das trevas, depois foi habitado pelos luzeiros do dia e os luzeiros da noite. Tá vendo? Então, os habitantes seguem o espaço. Primeiro o espaço é preparado, depois ele é povoado. A terra e o mar, desculpa, os céus e a terra passam a ter animais. Os céus e o mar passam a ter animais do ar e da água, e depois a terra, por último, é que vai englobar os animais terrestres, incluindo os humanos,
que não são animais terrestres, na visão do J. Sklar. Ele devia ter escrito melhor aqui. Eu não acho que ele diria que o ser humano é um animal, mas enfim. Humanos também. E descanso e aproveitamento, né? E deleite no dia sétimo. Outro fator importante para quem está fazendo mídia cristã é a questão da ressurreição do Jesus histórico. E eu trouxe aqui aos meus alunos, é um pouco avançado para eu entrar em detalhes com eles e aqui nesse vídeo, mas o ponto é que existe um historiador excelente, chama Dale Allison, e nem ele, enquanto historiador, acredita que a gente pode dizer que Jesus provavelmente ou não provavelmente ressuscitou, porque não existe cálculo de probabilidade na história. A história é muito... a historiografia não dá respostas absolutas, e por não ter respostas absolutas, a gente não pode ter uma ideia do espaço amostral para a gente usar cálculos matemáticos e fazer afirmações de probabilidade. Então, essa história de que fulano de tal historicamente mais provavelmente existiu do que não existiu, provavelmente tal coisa aconteceu, provavelmente não é uma forma adequada de se ver historiografia. Não tem como a gente calcular probabilidades. Se a gente tentar, a gente vai entrar no problema do teorema bayesiano das probabilidades decadentes. Enfim, se vocês quiserem ir mais a fundo nisso, capítulo 17, 18 e coda do livro A Ressurreição de Jesus, do Dale Allison. Também mostrei para os alunos, olha, tem muita gente impressionada com o livro The Case for Christ, né, o argumento para Jesus, alguma coisa assim, não sei como é no português, do Lee Strobel, mas a argumentação deles em termos de estudos bíblicos e acadêmicos tem falhas. E aí tem esse podcast aqui detalhando os problemas, as dificuldades da gente usar ou da gente ser muito convencido por meio desse livro. E ele, by the way, né, por sinal, esse podcast, ele é liderado por um cristão, tá? Da área dos estudos bíblicos. Também quis passar para os meus alunos essa prática de retratar cristãos nos seus filmes e se retratarem, de se portarem como cristãos que sabem que são mais parecidos com descrentes do que com Jesus. Sim, a gente quer viver como Jesus, andar como Jesus, ser como Cristo, mas por mais que a gente tente, nós sempre estaremos mais próximos, sempre seremos mais parecidos com pessoas imperfeitas, com pessoas pecadoras, falhas, limitadas, do que com o Jesus que foi perfeito aqui na Terra e que continua sendo perfeito à destra de Deus Pai. Eu perguntei, será que filmes cristãos sempre precisam de uma perspectiva do alto, ou seja, mostrar certinhos e erradinhos? É aquilo que eu tinha falado antes sobre preto no branco, né? A gente precisa aprender a retratar pessoas como a Bíblia retrata. A Bíblia retrata pessoas de maneira descritiva, nem sempre prescritiva. A Bíblia mostra tanto os males, as mazelas, a feiura, quanto a beleza e a justiça de pessoas. E são os leitores que têm que aprender a julgar por meio, né, com a sabedoria cristã, se essas pessoas devem ser imitadas ou não. Mas as pessoas precisam de ajuda para saber se o que elas estão vendo na frente delas deve ser imitado ou não, porque há coisas que não são claras, há coisas eticamente ambíguas, zonas cinza. E para isso eu retorno às fábulas de Esopo. Então a gente tem o cânon bíblico e tem um exemplo grego, um exemplo grego das fábulas de Esopo, que é terminar uma história com uma avaliação moral. Os episódios do He-Man faziam isso também.
faziam de forma muito na sua cara, né? Então há formas e formas de fazer, há formas melhores, mas o meu ponto é, tem muito produto midiático por aí que deixa tudo solto, tudo no ar. Chegue às suas próprias conclusões. E isso pode ser uma coisa boa, em geral é bom, mas em certos casos não é. Em certos casos é importante, as pessoas precisam de uma direção pastoral depois de verem um determinado filme, depois de verem determinadas atitudes na telinha. Eu perguntei, a arte imita ou cria cultura? Grande debate. De parte da resposta é os dois. A arte cria e imita. E no que ela imita, ela acaba criando. No que ela acaba criando, ela vai imitando. Então a arte não só retrata, ela não só descreve, mas ela também produz cultura. Recomendei esse site para os alunos que querem entender um pouco melhor como as complexidades de pensar como cristão. Não só pensar sobre a vida como deve ser, isso é o certo, isso é o errado. Mas aprender a lidar com as dúvidas, as incertezas, os fatores emocionais envolvidos nisso tudo. Recomendei esse livro também, desculpa esse vídeo, que ajuda os ouvintes a entenderem palavras do cristianês como um exemplo de produto midiático que tenta traduzir, né, a facilitar, tornar acessível a teologia. Porque a gente precisa fazer isso, sim, enquanto produtores de mídia. Também falei da Guerra dos Espíritos, que a guerra espiritual também existe no nível midiático. Não é porque os produtos são digitais que eles estão isentos de influência demoníaca e que estamos sempre em guerra. Mas aí eu, enfim, trouxe esse exemplo de crianças que se perderam na selva colombiana e por alguns dias Deus cuidou delas e elas ficaram bem, depois foram achadas. Consegue imaginar crianças perdidas sozinhas na selva, sobrevivendo? Aí eu coloquei um link para um sermão meu a respeito da Guerra dos Espíritos. E os slides em que eu explico os seres espirituais, biblicamente falando. Quais são os seres espirituais que a Bíblia retrata? Eu vou só clicar rapidinho e passar por alguns. Na verdade, isso aqui é um sermão daquela passagem de Jesus chamado de Beelzebu, e a resposta que ele dá. Mas o meu ponto aqui para essa videoaula é mostrar o mundo espiritual e que a Bíblia define seres espirituais como os Elohim, os deuses, entre aspas, com D minúsculo. O anjo do Senhor é outro ser espiritual comum no Antigo Testamento. O conselho divino, presente, por exemplo, na narrativa de Jó. O Satã e demônios. O Satã é uma categoria, né? O opositor, o adversário. Não é necessariamente um nome próprio, e o nome de Satanás não é Lúcifer. Mas o Satanás e os seus anjos, né? Os demônios são os anjos caídos de Satanás. Tem os anjos alinhados a Yahvé e os querubim. Querubim, eles são esquisitões, tem umas asas, umas patas, parece umas quimeras, umas misturas aí. E a nova humanidade, nós somos também seres espirituais. Isso é um resumo do que eu queria passar. E como eu tinha uma aluna que estava interessada em escrever fantasia e gostava de obras que falassem de magia e tudo mais, eu falei, olha, é legal você conhecer o movimento Lunar Punk, que tem o Solar Punk e também tem o Lunar Punk, que ele é mais focado no misticismo. Então eu falei, olha, pesquisa um pouco sobre Lunar Punk, sci-fi, inclusive tem séries e filmes hoje. Duna até é um pouco isso, ele mistura fatores místicos e religiosos com alta tecnologia. Então, dá para se retratar isso, mas a gente tem que ter cuidado novamente com retratar coisas de maneira neutra que não são neutras aos olhos de Deus. Eu falei de Harry Potter, Senhor dos Anéis.
E a forma não é nem as Crônicas de Nárnia como uma narrativa, mas a forma como nas Crônicas de Nárnia a palavra magia é retratada. O que é magia? É muito ambíguo nos escritos do C.S. Lewis, a questão de magia. Inclusive ele mesmo fala que magia e tecnologia elas são indistinguíveis até certo ponto. Então isso também deve fazer a gente refletir a respeito de tecnologia, né? Os espíritos por trás das máquinas, enfim. Tem esse YouTube aqui, esse YouTube channel da Religion for Breakfast, que fala um pouco sobre estudos acadêmicos a respeito de Jesus ser um mago, ser um feiticeiro. E muita gente vai defender isso, que Jesus era um feiticeiro como outros feiticeiros. Com o que eu discordo, né? Mas eu mudei um pouco de assunto aqui para falar de linguagem ambígua e vaga para evitar críticas. Sim, eu estava falando sobre como Jesus usa linguagem, escolhia em determinados contextos não falar de maneira clara. E aí assim ele evitaria ser batido demais por um lado ou por outro. Não que ele sempre evitou ser batido, claramente não. Mas havia momentos em que ele usava a linguagem dele de maneira um pouco encoberta para evitar um nível muito alto de crítica. Por exemplo, quando ele omitiu o restante, ele não leu o finalzinho de Isaías 61:2, ou pelo menos o autor do Evangelho de Lucas ele não fala, né? Ele deixou de falar a parte mais pesada, que hoje as escrituras, né? Meu Deus, como é que é a passagem? Anunciar o ano do Senhor. Ah, 61, 1 e 2, é por isso que estava dando esse problema. Enfim, Jesus deixou de dizer que o dia da ira do Senhor contra seus inimigos estava chegando, ou era chegado. Aí isso aqui é um slide só para evitar jargões, clichês do cristianismo nos seus produtos midiáticos, se você puder. Claro, o evangelho, né, ele vai ser altamente repetido e vai às vezes ficar repetitivo, mas fazer o quê? É aquilo que há de mais importante no mundo. Mas existem maneiras e maneiras de você repetir uma determinada coisa. Então, Jesus morreu por você, é bom. Agora há formas de você repetir essa mensagem ou trazer essa mensagem até de maneira mais sofisticada, mais implícita. E a gente deveria considerar essas opções para que os nossos filmes, para os nossos produtos não ficarem tão pregantes, tão preachy, tão, não sei, meio bregas, né? Porque não é um culto. Tudo é culto, mas não é um momento de culto. Sim. Aí eu comecei a falar um pouco a respeito de bias, a respeito de enviesamento. Como é que a gente sabe que a gente está enviesado? M-U-T-E-L-L-E. What's the word? Quando você quer ler manteiga de amendoim, não importa onde, você até soletra, mas no final das contas você acha que aquilo é manteiga de amendoim, não Nutella. Então isso é bias, né? Nossos óculos não deixam de enxergar qualquer outra coisa. Coloquei esse slide aqui para dar um pouquinho de nuance, né? Um pouquinho de granulação para o vocabulário deles a respeito, por exemplo, da diferença entre estereotipagem
preconceito e racismo, por exemplo. Se a gente usa esses três conceitos, a gente coloca eles num espectro, existem estereótipos úteis e bons, mas não existe racismo bom. Preconceito pode ser relativamente útil, mas ele está mais linkado à negatividade, ao racismo. Então ele está aqui no meio. Então, como fazer uso de bons estereótipos, evitando o racismo, negando e combatendo o racismo. E racismo tem a ver não só com o que você pensa, né, conscientemente, mas com a forma como você age perante o que você pensa. Mas muitas vezes racismo ou estereótipos, tá? Não só a parte negativa, mas estereótipos, ou seja, padrões que emergem de pessoas de mesma cultura, e quando a gente observa pessoas da mesma cultura, a gente vê padrões. Assim como língua. Língua é só um grande estereótipo de uma cultura. Ah, você é brasileiro, você fala português. Isso não é um estereótipo ruim. Então, estereótipos, a parte positiva e negativa, eles também estão no nosso inconsciente. A gente vai agregando e muitas vezes a gente nem sabe ou nem se toca do que é que a gente internalizou. Então ele também tem a ver com um sentimento e com reflexos. Tudo isso porque quem vai produzir mídia precisa saber que o ouvinte, a audiência, vai ter tudo isso aqui no coração delas, vai ter sentimentos estereotipados sobre coisas, pessoas e ações e narrativas, e também conscientemente vai pensar determinadas coisas, então a gente tem que planejar para esse tipo de coisa. A Joy Buolamwini, ela é uma cientista da computação que trata da área de ética cibernética. E ela ajuda companhias e até máquinas, né, e programas a eliminarem ou diminuírem o seu enviesamento. Voltei a falar aqui de transhumanismo, coloquei alguns vídeos a respeito disso. Só para... Porque como eles vão fazer produtos solarpunk, eu quero que eles também tenham um pouquinho de exposição a visões positivas e negativas do tal do transhumanismo. Eu acho o transhumanismo excessivo e uma distorção da humanidade, mas existem formas de retratar o transhumanismo que a gente deve, nas quais a gente deve prestar atenção. E tem esse react, na verdade, né? É uma crítica a esse filme cristão contra o aborto. E eu gostei da crítica que fizeram ao filme. O filme é bom, mas realmente o filme tem falhas conceituais. E a falha conceitual que esse não cristão identificou nesse filme é de que o grande problema com essa empresa hospitalar que a Planned Parenthood tem é que ela... o grande problema não é nem que ela fazia aborto, mas que ela forçava mulheres ao aborto. E aí parece que a crítica do filme o problema é forçar o aborto. Mas a crítica do filme, então, é muito fraca. Porque a gente tem que criticar não só o ato de se forçar pessoas ao aborto, mas o aborto em si. Então a crítica foi, nossa, esse filme fez um grande ponto de quão corrupta é a Planned Parenthood porque ela ficava forçando pessoas a abortar. Quando na verdade os cristãos, isso é o crítico dizendo, quando na verdade os cristãos não deviam ser contra o aborto mesmo se pessoas quisessem voluntariamente abortar. Então foi uma boa crítica, foi uma análise, foi uma nuance legal que essa pessoa percebeu na estratégia retórica de um filme cristão por uma causa tão importante que é a causa do aborto, né? Então, para a gente tomar cuidado para não cometer esse mesmo erro, se a gente vai fazer conteúdo parecido. Também a questão do conteúdo pornográfico, como ele é prevalente e está presente em tudo que é lugar, não mais, coloquei aqui, né, o caçador
passou a ser caçado. Pessoas que iam atrás de pornografia hoje é o contrário, a pornografia vem atrás delas. Então, e a pornografia não só de nudez e sexo explícito, mas a pornografia emocional romântica, como a de filmes como Twilight, né? Como livros e filmes românticos, entre aspas, como Crepúsculo ou O Diário de uma Paixão, que tem visões de relacionamento distorcidos, absurdamente distorcidos. 50 Tons de Cinza nem se fala, né? Mas o que eu quis trazer aqui também é esse vídeo, esses dados aqui, que são super importantes sobre produção midiática. Movie directors say nudity is about art. But then, why are women nude in movies 3 times as much as men? Or in Game of Thrones 6 times as much? That doesn't seem like art, unless art is the name of a gross gym teacher. So, is Hollywood bad for your kids? 1. Female nudity and objectification. Hollywood often uses nudity to turn women into sex objects, which is a big problem since studies show women are people. But since producers know that breasts and butts fill up theaters, they use women's naked bodies as advertisements. Just look at all the movie posters that show a woman's body but not her face. Unless a woman is Bigfoot or Sia, you should be able to photograph her face. The problem is, Hollywood makes bank by pornographizing women. Just listen to why this director added female nudity to a Game of Thrones episode. This particular exec took me one side and said, look, I represent the pervert side of the audience, okay? Everybody else is the serious drama side. I represent the perv side of the audience, and I want full frontal nudity in this scene, so you go ahead and do it. Gross. First off, pervs don't need representation in Hollywood. They already have it in Congress. And second off, every time Hollywood makes money by saying women are sex objects, they send that message straight to our kids. 2. Murder and violence. By 18, the average child has seen 16,000 murders on movies or TV. And if you show a child something depraved and immoral 16,000 times, it's gonna start seeming normal. That's how we got the Teletubbies. In fact, multiple studies link violent media consumption to increased aggression, including later criminal activity and spousal abuse. And when violence is mixed with sex, things get scarier. How many times does Hollywood depict not just gratuitous scenes of rape, but also scenes where it's the good guy forcing himself on a woman? Each of those scenes tells our sons that no actually means yes. And if you're expecting a joke here, the joke is on society. Look, Hollywood as an industry has serious issues with sexual harassment, assault, and even child sex abuse. So we probably shouldn't let them decide what normal sexuality looks like. They don't even know what Asians look like. 3. Profanity and bigotry. Movies can expose your kids to words you don't want them to hear, like cussing, profanity, racist, sexist, and homophobic slurs. Between 1950 and 2010, adult language in films increased 800%. So you're probably kicking yourself for investing in real estate and not the F word. And yes, when it comes to adult language, your kids are gonna hear it eventually, but why not protect their innocence a little longer? Which is also our philosophy with Smash Mouth. Look, if aliens saw Earth only through our movies, they might think it's a world where men are murderers, women are sex objects, and bigoted, profane language is the norm. And the thing is, we do show these movies to the planet's newcomers. They're called kids. That's why we made VidAngel. VidAngel is a streaming app that lets you watch movies and shows and skip whatever sex, violence, or language you... Um vídeo importante feito pelo VidAngel. Queria que os meus alunos vissem e conversassem a respeito disso. E continuando o que ele diz a respeito de violência, trouxe também para a mesa o assunto de jogos. O que está por trás do nosso desejo de assistir e de jogar jogos violentos? E até em jogos de tabuleiro, se você quer saber o que está por nosso desejo, o que está por trás do nosso desejo de querer ser um personagem que mente, que é monopolista, que é um assassino esperto, que se safa das coisas. O que tem por trás do coração de um tipo de forma de jogo, forma de entretenimento que envolve pecados simulados? Então a gente entrou um pouco na história do audiovisual. E eu vou parar aqui
No próximo vídeo a gente vai começar desse ponto aqui.